E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, galera do nono ano. Vamos dando continuidade ao assunto sobre unidades de conservação, né? Que existe dois tipos, de proteção total, ali sim, que é aquelas onde o ser humano só pode entrar para pesquisa, e existe o de uso sustentável, que é onde o ser humano ele pode usufruir dos bens que existe nesse local, ali sim. E nessa parte de uso sustentável, existe uns povos que são show, né? Se usufruir os recursos do ambiente sem degradar, sem destruir, que são os povos indígenas, que é o assunto de hoje. A educação indígena versus a conservação, né? A gente pode pensar que índio só vive lá nas florestas, em florestas tropicais principalmente, que eles vivem isolados, que são intocados e que eles vivem, né, em harmonia com o ambiente lá assim. Claro, hoje em dia, com a globalização, se mudou muito isso. Existe, na floresta amazônica, eu sei que existe um povo indígena que se tem pouca notícia deles, que não sabe como é que eles vivem, os hábitos, a vida alimentar. Esses sim são intocados. Mas a maioria das culturas indígenas, a maioria dos indígenas, das colônias indígenas que tem, eles já têm uma boa relação com a civilização, com o mundo exterior deles lá assim. E eles têm, como a gente falou assim, eles vivem, né, naquele ambiente, então eles utilizam dos recursos daquele ambiente, cuidando também do meio ambiente, não esgotando os recursos que a floresta, que o lugar onde eles vivem, eles propicia para eles, né? Eles sabem da importância de conservar o ambiente onde eles vivem, porque a sobrevivência deles depende do ecossistema sustentável, saudável, melhor dizendo, dentro do lugar, de uma vida saudável para eles trabalhar, né, nessa integração da natureza, agindo como uma parte de um todo. Eles sabem que eles fazem parte da natureza e que eles têm que ajudar a cuidar, a preservar a natureza para eles sobreviverem, né, para ter futuras gerações, para eles se manterem. Então, eles têm uma educação muito boa em cima dessa de conservar o ambiente onde eles vivem, né? Como eu tenho aqui até agora, eu vou dar uma lidinha aqui assim, tá? As organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura reconhece que o respeito ao conhecimento, às culturas e às práticas tradicionais dos grupos indígenas contribui para um desenvolvimento sustentável e para uma gestão adequada do ambiente, no meio ambiente. Então eles têm a consciência que se eles preservarem, se eles cuidarem, eles vão poder usufruir, eles vão poder sobreviver ali sim, né? Eles têm isso é natural deles, né? Eles não são naturalmente ecologistas, né, que cuidam da natureza, mas eles sabem da consciência de preservar, tá? Eles sim são podemos chamar uma unidade de conservação de uso sustentável. Existem várias reservas indígenas, principalmente no norte do nosso país, né, onde os índios vivem, né, interligados no meio ambiente. Eles utilizam dos recursos que existem ali assim, mas eles também conservam os recursos que têm ali, né? Então, o que eles nos trazem, a educação indígena que eles nos trazem assim, que temos que preservar, né, que temos que cuidar o ambiente onde a gente vive. Né? Nós temos que usufruir deles, usufruir dos recursos que tem ali assim, mas tomando cuidado, preservando, tomando algumas medidas, porque é dele que a gente retira nosso sustento, é dele que a gente tem, como é que fugiu a palavra agora? É dele que a gente sobrevive, né? Sem ele a gente não vai existir. Então, o que eles nos traz, né? A mesma deles ali assim, é essa preservação, essa consciência de que eu posso retirar do ambiente, mas eu tenho que cuidar do ambiente, tá? Eu vou deixar um texto um pouquinho mais explicativo ali dentro do Classroom sobre esse assunto, mais básico assim. Eu não vou, né, um assunto mais bem rapidinho, bem simplesinho, né? Só pra gente falar que a educação indígena, os indígenas, eles nos trazem muitas informações, eles nos auxiliam muito na preservação, eles têm consciência de preservação ambiental, né? Também lá dentro do Google Classroom eu vou deixar um Google Formulários com algumas perguntinhas sobre esse assunto, bem light, bem simplesinho, porque é um assunto bem rapidinho, tá? E
Estou à disposição, qualquer dúvida, tô aqui. Tchau, galera, até a próxima.